Olá pessoal, eu sou o professor Chester, sou um professor de Biologia e hoje eu vim falar para vocês um assunto polêmico e atual da Biologia, que é sobre células-tronco. O que são células-tronco? São células indiferenciadas, com elevada taxa proliferativa, e uma das principais características dessas células é que elas têm a capacidade de formar diferentes células e tecidos do corpo humano. Ou seja, elas podem então curar algumas doenças, como diabetes, mal de Parkinson. As células-tronco, elas estão presentes nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário, como no blastocisto, ou elas também estão presentes no corpo do indivíduo adulto, como na medula óssea, na pele, no intestino. Como são obtidas as células-tronco do embrião, então? Nas clínicas de reprodução assistida, o gameta feminino, o óvulo, ele será fecundado então pelo gameta masculino, o espermatozoide, e será formada a primeira célula de um novo ser vivo, conhecida como zigoto. O zigoto no laboratório, ele começa a realizar as primeiras divisões mitóticas, divisões celulares, até que atinge um estágio de desenvolvimento conhecido como mórula, onde o embrião ele fica semelhante a uma amora. Nesse momento, as células elas são indiferenciadas, são chamadas de células-tronco. E células-tronco do tipo totipotentes, porque elas podem formar qualquer célula do tecido do corpo do indivíduo. Depois desse estágio de mórula, o embrião atinge o estágio conhecido como blastocisto. Nesse momento, o embrião ele é formado por duas regiões mais importantes. A camada de células que envolve a estrutura é chamada de trofoblasto, que vai dar origem às membranas fetais, e essa camada de células internas é conhecida como embrioblasto, que vai dar origem ao embrião propriamente dito. Nesse momento é que os cientistas, então, vão retirar essas células do embrioblasto, levar no laboratório, colocar numa placa de Petri com meio nutritivo e essas células começam a se proliferar. Essas células depois, com substâncias específicas, elas podem se diferenciar e formar células musculares, glóbulos brancos ou neurônios. Ou seja, elas conseguem se diferenciar em tecidos diferentes, por isso podem curar doenças. Um problema enfrentado nesse tipo de técnica é que aqui é uma fase do desenvolvimento embrionário, portanto nós temos a morte do embrião. Além do que, como esse embrião ele é resultante então de uma fertilização in vitro, as células presentes nesse embrião elas são geneticamente diferentes da célula do indivíduo que vai recebê-las, portanto certamente serão rejeitadas. Existe uma outra técnica de obtenção de embriões em laboratório, de células-tronco de embriões, que consiste na transferência nuclear. Nesse método, os pesquisadores pegam um óvulo previamente enucleado, ou seja, o núcleo do óvulo é retirado. Eles vão retirar as células somáticas do corpo do indivíduo que deseja se submeter a essa técnica com células-tronco e transferem o núcleo das células somáticas para o óvulo. A partir de substâncias específicas e fatores específicos, começa então essa nova célula a se dividir e se transforma no primeiro estágio de desenvolvimento, que é a mórula, ou seja, a fase onde o embrião é semelhante a uma amora. Depois, o embrião assume o estágio de blastocisto e, nesse momento, essas células aqui da camada interna, dessa massa interna chamada embrioblasto, são retiradas e levadas ao laboratório. Com substâncias específicas, elas se proliferam e depois elas podem se diferenciar e formar diferentes tipos de células do indivíduo adulto. Nessa técnica, como a célula somática ela foi retirada do próprio indivíduo, então não existe a questão da rejeição, porém ainda existe a questão da morte do embrião, porque o blastocisto ele representa uma fase do desenvolvimento embrionário desse indivíduo em desenvolvimento. A ciência das células-tronco anuncia uma nova era. A ideia, de fato, é você vai estar desafiando os limites do ser humano a partir da utilização de células-tronco, a partir da reposição de tecidos que vão estar sendo perdidos por traumas, por acidentes, por doenças e também, e por que não, pelo envelhecimento. O Brasil já entrou nessa era. Nós temos 14 outros pacientes que ficaram livres disso. Essas células começam a funcionar como células de córnea. Eu vislumbrei nas células-tronco a possibilidade de ter um tratamento, de substituir um músculo que está defeituoso. E o futuro guarda surpresas ainda maiores. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que talvez tenha uma semelhança, guarde alguma lembrança com o que foi o aparecimento dos antibióticos na primeira metade do século XX.